Se você está com dificuldade para estabelecer metas e limites na vida do seu filho e tem sofrido com isso, você precisa assistir esse vídeo. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Nath, esse é o Ricardo, meu esposo. Nós queremos falar sobre algo que é um grande desafio em nossas vidas, né? Estabelecer metas e limites. Isso é um desafio até mesmo para nós. Ainda mais na criação dos nossos filhos, fica mais desafiador ainda. Mas nós entendemos que quando conseguimos aplicar isso, nós colhemos grandes resultados e imediatos também. Com certeza. É uma diferença muito grande. Nos últimos meses nós adaptamos certas metas e limites para as crianças e tem funcionado demais. E da forma que a gente lançou para eles foi como se fosse um desafio para que soasse leve, porque criança a gente tem que saber conversar no linguajar deles e tem sido maravilhoso. A gente vai compartilhar os resultados com vocês e, gente, coloquem em prática, tá? Se você é novo no canal, já aproveita, se inscreva, deixa o seu like e vai comentando. De segunda a sexta, nós reduzimos o tempo que eles ficam na frente da televisão, do celular, do computador, enfim, do tablet. Qualquer telinha, né? Qualquer telinha que existe, nós reduzimos para 30 minutos. A partir de então, eles podem assistir coisas bíblicas e educativas, mesmo sendo na TV. Nós também começamos com uma leitura diária com eles. A Sophie, por exemplo, ela faz de 30 a 45 minutos de leitura antes de dormir ou durante a tarde. Às vezes não é uma coisa direta, né? Às vezes ela lê um pouco durante a tarde, termina a leitura antes de dormir. Então isso tem ajudado ela muito, muito, muito. Ela lê a Bíblia, né? Nós estamos aí no começo do ano e ela já leu grande parte assim, da Bíblia que nós compramos para ela. E ela entende, histórias, né? Que ela vem entendendo, tem sido assim muito bom de ver. Nós estamos maravilhados com o resultado. Assim, sempre ela tem uma pergunta para fazer. Perguntas, entendimento dela, curiosidade. Tem sido muito bacana ter introduzido isso para ela. E também a leitura dela mudou completamente. Principalmente no português, não é? O português Porque dela tem melhorado. a língua que ela domina aqui, a gente mora no Reino Unido, e a língua que ela domina é o inglês. Sim. Então a leitura dela na fala inglesa é muito boa, mas no português ela tá nos está surpreendendo. aprendendo, está no caminho, está nos Mas surpreendendo. está indo muito bem, muito bem. O Diego, por ser mais velho, nós estabelecemos algumas metas um pouquinho mais desafiadoras pela idade dele e da forma que a gente entregou como um desafio, que é prazeroso para eles. Por exemplo, o Diego também tem 30 minutos, segunda a sexta, e ele tem o seu tempo de leitura, só que para ele nós pedimos um resumo e assim, é sempre no final de um capítulo, não é? Sempre que ele finaliza um capítulo, nós pedimos um resumo. Ou ele escreve ou ele vem conversar com a gente, né, sobre aquilo que ele entendeu ou alguma dúvida que ele tem. Alguma dúvida, e geralmente o que tem sido muito legal para nós é que, consoante aquela leitura, ele procura uma pregação. Olha que interessante, né? Tem sido muito legal. Ele procura uma pregação. Ele gosta muito de ouvir Billy Graham, Billy Graham, ele gosta muito. Então ele faz assim o seu resumo com a leitura juntamente com uma palavra que ele escuta no YouTube. Então tem sido maravilhoso. Sim. E a gente lançou um desafio, na verdade, na questão da leitura, nós falamos, filho, ele pediu, ele tem algumas ideias, né? Ele quer empreender. Ele decidiu que ele quer empreender, então a gente falou, vamos te ajudar, mas a forma que você vai ter recursos para investir, nós queremos trabalhar diferente. Ele se propôs fazer várias coisas e nós decidimos fazer diferente. Falamos, filho, você vai ler. E quando você finalizar um livro, você será recompensado. E com essa recompensa, você vai investir. Só que, olha o desafio. Né? As crianças gostam de ser desafiadas, né? É muito legal. A gente falou, conforme for o resumo, dependendo de como ele se esforçar, a recompensa será maior. Sim. Então ele está se esforçando, tanto que agora ele junta a leitura com uma pregação. Então ele tem nos surpreendido e, gente, tem sido maravilhoso. São mudanças que mudam a vida da criança. Eles têm, assim, eles adquirem valores, assim, faz muita diferença. E, gente, o impacto tem sido gigantesco. Demais. Nossa, a cada dia nós separamos algo, assim, tremendo sobre o que tem acontecido na vida deles, né? Espiritualmente falando, né? A Sophie, por estar conhecendo várias passagens bíblicas, é muito lindo de ver isso, esse tempo que ela está conhecendo e reconhecendo, né? Coisas que a gente já leu pra ela. E ela lembra, né, das aulinhas que ela frequenta na igreja. Ela fala, faz sentido, eu lembro, a professora já tinha falado. Sim, a Sophie, ela tem muito dessa, né? De lembrar, ela tem uma memória muito boa, isso é muito bom. O Diego, ele é apaixonado por história e ele sempre gostou muito de ler. Só que esse tempo livre que a gente dava pra eles de escolher o que eles queriam fazer, quando você dá essa responsabilidade pra criança, ela vai escolher o que faz ela relaxar. E às vezes a gente
distrai e Por passa tempo, o tempo, por né? muitas- Fica exatamente. algumas horas às vezes, né? A gente Às vezes fica já horas liberou por jogando isso. videogame, fica horas assistindo. Então esse é um tempo literalmente perdido, né? Que não tem mais como recuperar, mas tem como a gente mudar, né? Através desse novo posicionamento que nós tivemos. Não é fácil. Não foi fácil, porque obviamente, mesmo a gente lançando um desafio e explicando pra eles, eles já estavam acostumados com a fazer aquilo que eles gostam de fazer, né? E como eu disse, ele perdeu o interesse da leitura, porque ele podia jogar em vez de ler. Entre jogar videogame e ler, o que uma criança vai escolher, né? Normalmente, existe um ou outro que vai preferir a leitura. Principalmente quando eles estão conectados com o fone, né? amigos. Falando com o amigo. Só que a gente falou pra eles sobre constância, Sim, né? sim. E quando a gente começa um novo hábito, uma nova mudança, demora um certo tempo, mas depois de 21 dias foi comprovado Pra começar, já que assim, começa a ficar mais natural. Mas a constância é o que a gente introduziu pra eles. A gente falou, gente, no começo vai ser um pouquinho difícil, talvez um pouquinho chato pra vocês, mas sejam constantes e vocês terão resultados. E hoje eles estão gostando demais, exatamente. né? Hoje de eles já participar. estão gostando mais. Não deixa de ser um desafio, né? Porque eles são crianças, é claro, mas a constância maior precisa vir dos pais. Só que olha que legal. Quando a gente fez um sleepover aqui em casa, quando os amiguinhos deles vieram dormir aqui, a gente já consegue ver a diferença, né? São amigos que frequentam os mesmos ambientes de passeios, igreja e tudo mais. Eles vieram aqui em casa, a gente teve um boys night, né? Momento só os meninos. Também teve das meninas, mas pro Diego ser mais velho e a turminha dele 11 a 13 anos, a gente já conseguiu ver uma diferença no posicionamento. A gente teve um tempo de oração e foi muito bom. Mudança de ambiente, né? A mudança do ambiente ajudou, porque eles vieram aqui em casa e eu consegui ver isso nele, pela leitura, o conhecimento, a forma que ele se posicionou. Você consegue ver que está extraindo informação que tem enriquecido eles. Com certeza. E Tem o sido Diego, a maravilhoso. gente tem... nós separamos muito os nossos filhos, né? Cada um com a sua diferença, né? Com a sua... algo a mais para oferecer. O Diego é muito observador. Observa muito. Então nós separamos isso nele e nós entendemos que isso é muito bom, ser uma pessoa observadora. Tanto que, por ele observar demais, ele sempre tem ótimos conselhos, né? Tem. Ele presta atenção em muita A coisa. gente chama ele de Diego Coach, né? Ele Sim. reflete muito, ele analisa muito antes de dar uma resposta e nos surpreende, Com né? certeza. Surpreende. E aí está o segredo, quando você acha algo no seu filho que você pode potencializar, Yes. né? Se ele observa, se ele é um bom conselheiro, como que eu vou potencializar isso nele? O videogame, mesmo que seja um momento legal, não vai fazer isso pra ele. Então, o que nós decidimos fazer? Nós precisamos ser consistentes, porque nesse momento ele, como criança, não consegue ainda ter, né, esse ritmo de dar continuidade, de ser constante, né? Então, nós precisamos ser constantes no lugar dele e temos ajudado muito ele a trazer uma reflexão melhor sobre as coisas. Demais, e você falou uma palavra-chave, questão da gente potencializar. Sim. Olha que interessante, né? Quando a gente decide potencializar, ele desenvolve, o seu filho vai desenvolver, fica mais fácil, fica mais leve, soa diferente, né? E claro, sempre traga de uma forma leve. A gente sempre procura descer no nível deles, descer na linguagem e tem funcionado muito bem. Como nós estamos focados em enriquecer o entendimento, o conhecimento dos nossos filhos, nós caprichamos sim em leitura, sim, enriquecendo eles com histórias, com livros, mas não deixamos de trazer tarefas para eles. É super importante, né? Para que eles participem em casa e eles se sentem de uma forma que eles fazem parte. E isso traz uma responsabilidade muito grande, claro, entendendo que são crianças, então a gente jamais gostaria de sobrecarregar eles, mas queremos trazer esse sentimento de responsabilidade, porque olha que interessante, eu ajudei muito em casa e me fez muito bem pro meu casamento. Né? Hoje a gente cuida de casais, a gente entende que às vezes a mulher fica um pouco estressada ou frustrada ou sobrecarregada porque o esposo não tem a iniciativa de ajudar. Mas por que será? Será que ele nunca praticou em casa? Então hoje, fala pra eles o que as crianças fazem. O Diego e a Sophie, eles sabem colocar roupa, lavar. Sim. Louça suja na máquina ou tirar a louça que foi limpa e guardar. Eles arrumam a cama com muita excelência, né? A Sophie é a capricha. melhor A Sophie em capricha. arrumar a cama. Eles conseguem organizar, sem a gente pedir, tudo que eles usam, eles colocam no lugar. A Sophie é mais, nessa área, a Sophie ela tem mais habilidade do que o Diego, né? A gente vê que na leitura e nos conselhos e tal, o Diego domina mais. E a Sophie, na questão de organização, ela puxou o papai dela
Ela... É o sprinkle do toque, né? Mas a gente tem equilibrado bastante, tem Sim, só que nós, mesmo que nós conseguimos ver que às vezes, numa área é melhor do que o outro, a gente precisa impulsionar os dois nas mesmas áreas, né? Para que ela cresça também na onde talvez ela não é a melhor naquela área, mas também ela pode crescer, a gente consegue impulsionar ela. E a mesma coisa para ele, né? Então, os dois conseguem fazer dessas coisas muito bem, né? Estão aprendendo, estão indo além das limitações deles. Sim, inclusive estão até cozinhando, né? O Diego tem feito uns bolos maravilhosos. Hoje a gente já dá uma confiança a mais, né? Consoante o bairro que a gente mora, a gente consegue entender que tem uma segurança. Também o coração de papai pesa um pouquinho, mas às vezes a gente libera quando ele, tipo assim, ele tá com a vontade, né, de comprar algum doce. Ou às vezes falta um leite em casa, né? Não com frequência que a gente pede, mas a gente diz, pode ir lá. Pra ele sentir essa responsabilidade. A responsabilidade também, né? E também a gente gosta de trabalhar muito e ele saber estar seguro em ambientes que o pai e a mãe não estão. Isso é de extrema importância. Eu gosto sempre de trabalhar para ele estar vigiando o que está ao redor dele, né? É muito importante isso, que ele consiga entender os riscos que tem em volta, embora a gente não vive numa cidade que tem muito crime, mas é importante que ele saiba, e é importante que ele saiba se cuidar. Caso uma emergência, qual que é o caminho que eu vou tomar? Aonde que eu vou me esconder? Aonde que eu vou correr? Para quem que eu vou falar? Eu vou falar com alguém? Vou falar com alguma segurança? Vou falar com alguém? Então, isso é muito importante. Introduzir isso para ele. Tem trago muita responsabilidade pro Diego. Claro, ele não vai com muita frequência, mas ele já sabe fazer e é muito interessante, né? Sim. A Sophie, inclusive, quer ir junto. Mas aí já não dá, né? É o que a gente explica pra eles também, né? Algumas coisas a gente exige mais do Diego, mas ele tem um pouco mais de liberdade do que aquilo que a Sophie tem, É né? verdade. E a gente vem trazendo esse entendimento pra ela também, né? A gente exige um pouco menos, mas você precisa entender que um pouco menos também você vai fazer, né? Pra entender as limitações que ela tem da idade dela e aquilo que ele também pode fazer na idade dele, que ela já ainda não pode. E nós entendemos que é difícil essa mudança de hábito, né? Nós aplicamos aqui em casa, estamos ainda passando, né, por uma fase difícil, porque não é fácil, né? Sempre haverá alguns ajustes, mas se nós conseguirmos começar, você também consegue. Com certeza. Né? E nós desafiamos você a dar o start, né, para essa mudança na vida do seu filho. Você vai ver mudança na escola, você vai ver mudança na vida espiritual dele, você vai ver mudança dentro de casa, né, daquilo que ele gosta de fazer e principalmente as pequenas mudanças de hoje, no futuro vão ser maior ainda. Né? Quando ele escolher a leitura ao invés de querer sair, quando ele escolher, ao invés de assistir algo na Netflix, ler um bom livro ou ler a Bíblia. Então, são mudanças pequenas hoje, né? Que não é fácil de fazer, que existe um preço a ser pago, mas que no futuro você vai estar plantando algo assim enorme na vida do seu filho. Porque são valores e princípios que você implanta nele e a colheita é maravilhosa. Então nós queremos desafiar você a participar. Se você tem alguma pergunta a fazer e não quer deixar no comentário aqui, pode seguir a gente, siga a gente no Instagram, Família Carvalheda com 2A no final. Vou deixar aqui o link. Mande a sua pergunta e nós vamos responder. Você pode estar deixando seu comentário. Eu estou fazendo parte, eu comecei e a gente está aqui, a gente quer apoiar vocês. E lembre-se de uma coisa, o preço pode ser alto hoje, mas a recompensa amanhã será muito melhor.